Olá, meus amigos queridos, bom dia novamente! Muito bom dia! Que delícia, que coisa boa poder gravar duas pílulas do nosso amado Evangelho para você. Essa é uma pílula especial, né? Hoje é dia 21 de setembro, né? Dia oficial do início da primavera. Provavelmente, imagino, você já deva ter recebido a primeira pílula do dia, em que nós falamos que todo o sofrimento vai terminar e a gente vai descobrir quando, e lá na pílula a gente conta. E nessa pílula, gente, mais do que especial, eu queria dedicar o tempo integralmente, tirar algumas dúvidas que chegaram para nós relativas à questão do suicídio. E eu entendo que são questões muito delicadas, né, que merecem uma atenção bem específica, por isso que eu quis tratar em uma pílula à parte. Só lembrando, estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é dedicado à valorização da vida, prevenção do suicídio. Várias religiões, ONGs, pessoas unidas ao redor do mundo para despertar as consciências para o amor, né, de que viver vale a pena sim, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, porque tudo passa e jamais nós devemos tirar a nossa vida. Mas aí nos chegaram algumas dúvidas, porque eu fiz uma pílula, né, falando a esse respeito na semana passada, e eu acho muito importante poder falar sobre cada um dos tópicos. Uma das principais questões diz respeito ao seguinte: tudo bem, a gente tem que valorizar a vida, com certeza, e não vamos desistir. Mas e para quem já se suicidou? O que fazer? Quantas pessoas, né, têm na sua família algum companheiro, algum parente, né, filho, pai, mãe, ou um amigo muito querido, muito próximo que tirou sua existência? E aí, claro, a pessoa fica com o coração muito apertado, muito triste, né? Além da saudade, claro, que é enorme, a preocupação de como está esse companheiro no mundo espiritual. E nós falávamos, né, que uma fala de Chico Xavier muito conhecida, que um suicida não é qualquer suicida. Vamos entender, um companheiro quando tira a própria vida, cada caso é um caso, como sempre, tudo na lei divina é proporcional à consciência de cada um, a cada situação. O que a gente mencionou é que alguns companheiros, né, que se suicidam, segundo o próprio Chico, presenciou e conversou com vários deles, chegam a ficar sofrendo pelo menos uns 200 anos no mundo espiritual. Mas quando que isso acontece? Quando são companheiros, infelizmente, recalcitrantes no erro. São aquelas pessoas, cabeças duras, indo bem direto ao ponto, que mesmo vendo que fizeram uma coisa errada, resistem a reiniciar. E aí voltam para a Terra e acabam, infelizmente, se matando de novo. Nós conhecemos vários casos, infelizmente, né, eu tenho que falar isso, eu também conheço, de companheiros que se mataram em 3 existências consecutivas, 4 existências consecutivas. Então, infelizmente, isso vai comprometendo, né, a própria evolução espiritual desse ser, né, que merece todo o nosso amor, nosso respeito e nosso carinho. Mas como Deus é bondade infinita, gente, ninguém fica desamparado independente do que aconteça. Mesmo nesses casos mais delicados, a providência divina atua, agindo de maneira objetiva para despertar espiritualmente esse espírito que por algum motivo está com a mente um pouco mais recalcitrante. Em casos extremos, como aconteceu certa vez, inclusive com o próprio Chico, a pessoa chega a reencarnar sem ter braços, sem ter as pernas, para não ter como se suicidar. Tem um caso muito conhecido, né, do Chico tendo ido fazer uma visita em um hospital para uma família, e encontra exatamente um companheiro sem braços e sem as pernas. E aí, naquele momento, passando por um sofrimento profundo, a mãe sofrendo bastante, o próprio Chico chegou a pensar, ele ainda era muito mais jovem, conversando com Emmanuel, que estava ali se fazendo presente, né, visível. Falei assim, mas num caso desse extremo, tanto sofrimento para a dor, para a mãe, para o filho, mesmo num caso desse, a eutanásia seria um alívio? E Emmanuel, de jeito nenhum, mas nem pensar. Exatamente em várias existências, é a primeira vez que esse nosso irmão não tem como se matar, porque em todas as outras, últimas, ele infelizmente se matou. Na última, ele ainda tinha as pernas, pois ele não saiu correndo e não se jogou no precipício. Então olha que coisa, o que parece uma tragédia aos olhos dos homens, era uma bênção aos olhos de Deus na recuperação espiritual desse ser e da mamãe que passava por dificuldades, só que estava totalmente ligada à história familiar, né? Juntamente com o companheiro. Então, meus amigos, cada um, naturalmente,
passa por uma experiência muito específica. A esse respeito, eu queria recomendar, mas recomendar mesmo, para quem tem interesse, para você que já teve pensamentos suicidas, ou para você que teve algum familiar que desencarnou, ou para você, profissional da área da saúde, né, que cuida com muito carinho, né, de pessoas que têm depressão profunda e que apresentam sintomas, né, de tentativas de tentar tirar a própria vida, ou recomendar para você que faz atendimento fraterno nas casas espíritas, ou uma conversa fraterna em outras religiões, enfim, aliás, eu acho que eu recomendo para todo mundo. A leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, uma pérola, uma obra-prima que tem que ser redescoberta, lida e estudada. Esse livro é maravilhoso. No capítulo 5, né, da parte número 2, no capítulo 5 da segunda parte desse livro O Céu e o Inferno de Kardec, há um relato só de companheiros que tiraram sua existência, chegaram no mundo espiritual e contam como foi. Como foi, por que tiraram a sua existência, o que aconteceu com eles na hora que eles desencarnaram. E aí a gente vai vendo que é uma gradação. Infelizmente tem pessoas que tiram a sua vida porque estavam sendo fortemente obsidiadas, mas ainda assim tem a sua cota de responsabilidade, né? Porque eles tinham livre-arbítrio para se recuperar na oração, mas não cuidaram de si. Mas é claro que isso é atenuado, porque tinha alguém que estava lá, ou vários alguéns, né, no mundo espiritual buzinando: se mata, se mata, se mata. Tem casos de seres que não tinham motivo nenhum, né, para poder tirar a própria existência, mas por uma questão simples de fraqueza o fizeram. Esses com certeza passam por um período de dor maior, mas todos eles têm sempre o apoio de Deus. Gente, fique certo quanto a isso, né? Uma coisa é certa, se matar não resolve o problema de ninguém, só piora, sem dúvida alguma e muito, né, os nossos problemas, porque no mundo espiritual a gente colhe com certeza um sabor muito amargo. Só que a proporcionalidade dessa amargura vai depender o quê? Da capacidade de arrependimento que a gente tenha e de desejo de renovação. Claro, né, que quando a gente percebe o equívoco adotado e se renova, tudo muda. Nós temos inúmeros casos para ilustrar isso. A irmã de Divaldo Franco, né, um caso clássico da Naí, a irmã mais velha do Divaldo, que infelizmente se suicida lá na década de 30, né, por causa de um problema conjugal, sofrendo horrores durante algumas décadas, até que a mamãe do Divaldo desencarna e a sua mãezinha intercede por ela, né, e ela volta e reencarna na Mansão do Caminho, em que o próprio Divaldo ajuda a se recuperar. É como uma criança que nasceu com problemas graves na área respiratória, porque ela tinha ingerido veneno. Nós temos o caso famoso de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma das grandes médiums, né, que o mundo teve recentemente, que trouxe inclusive o livro clássico Memórias de um Suicida, que é um clássico dessa área para quem deseja estudar, ler a história que Camilo Castelo Branco traz para nós, né, o grande escritor português que infelizmente também tinha se matado, mas no mundo espiritual se recupera e com o apoio de Leon Denis, um gigante, né, do mundo espiritual que estava na Terra e tinha recém-desencarnado, elabora essa obra-prima da literatura universal, Memórias de um Suicida. Mas veja que a própria Ivone Pereira, a médium que traz, né, que permite essa obra vir à tona, ela tinha marcas na sua existência, né, muito difíceis de poder superar por causa de um suicídio que ela tinha cometido. Mas veja bem, ela estava encarnada, era uma mulher amorosa, bondosa, mas nunca teve família. Por quê? Porque na existência anterior ela tinha feito sofrer muito a sua família quando ela se atira, né, sobre um despenhadeiro por causa de uma questão interna dela afetiva. Então, o que acontece? Ela passa por duras provas e uma delas era não ter família. Não é que as pessoas... Aliás, não é que ela não quisesse ter família. Ninguém se aproximava, nunca nada deu certo para ela ter uma família. Ela vivia perambulando, morando de parente em parente, de cidade em cidade, mas não teve uma família nessa existência para chamar de dela. Um marido, uma família, filhos, que ela sempre disse que gostaria. E ela sabia que era por causa do suicídio. E que ela naquele momento resgatava. Ela era uma médium que tinha uma afinidade enorme em atrair espíritos suicidas. Por quê? Porque ela sabia como que era essa grande necessidade de apoio, de carinho. Então ela tinha essa afinidade fluídica, o que facilitou a recuperação espiritual, inclusive dela estando na Terra, porque ela ajudou muitos companheiros no mundo espiritual recém-suicidas a se recuperar. Então, olha como é a lei divina, né? Ela se recuperou do que ela fez do passado, ajudando outros a se recuperar também.
Então, meus amigos, o assunto é enorme, a pílula já está grandona. O que eu acho que é importante ficar para nós e a gente divulgar essa mensagem, nos ajudem a divulgar essa mensagem, é que vale a pena viver. Viver um presente divino, viver uma bênção de Deus. Né? Todas as provas são transitórias, porque tudo passa, nada é eterno no seu amor de Deus. Né? A dificuldade de hoje é a bênção de amanhã. Da mesma forma que um aluno que passou por provas duras na escola se recorda no futuro disso de uma maneira suave. Não é? Fala, nossa, muitos anos atrás eu tinha provas que eu passei e aprendi, assim vai ser comigo, com você e com todo mundo que se sustentar na fé. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, né? Dias maravilhosos, que esse mês a gente possa se multiplicar, né, nas nossas atividades com o objetivo de promover a valorização da vida, a conscientização do ser, orando com muito amor e carinho por quem tirou a sua existência, mas com toda certeza tendo todo o apoio de Deus para o seu recomeço e orando por aqueles que estão na terra e que infelizmente ainda têm essa ideia para que ela possa ser, né, de todas as formas possíveis, transformada. Tá bom? Que Deus te abençoe, luz e paz, obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho e eu espero que vocês gostem, né, dessa pílula extra e nos ajudem a divulgá-la. Deus abençoe, gratidão eterna por tudo que vocês têm feito na divulgação da pílula. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.